Eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Creio que fazemos coisas com as palavras e também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam o nosso pensamento, porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras. Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir das nossas palavras. E pensar não é somente raciocinar ou calcular ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. E isso, o sentido ou o sem sentido, é algo que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver com as palavras o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que vivemos. Bom, a gente abriu com esse texto que chama Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, do professor Jorge La Roça Bondia, da Universidade de Barcelona, porque a gente quer falar um pouco sobre violência. E aí a gente precisa se instrumentalizar um pouco para falar sobre isso, e a gente quer começar a discutir esse texto. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse texto é daqueles textos muda a vida também, sabe? É um texto bem curto, tem 10 páginas, é um texto rápido de ler mesmo, e é um texto muito profundo, e acho que é muito interessante pra gente começar a entender como que a gente tá agindo em sociedade também, né? Então a nossa ideia é começar a se instrumentalizar para conseguir discutir a violência. Pra gente não ficar repetindo clichês, eu acho que a gente precisa primeiro entender como que tem sido o funcionamento das pessoas no mundo de agora, para que a gente entenda quais são os mecanismos de reação das pessoas ao que está acontecendo. O próprio termo discurso de ódio está muito desgastado e a gente só fica, discurso de ódio, o que é discurso de ódio, o que não é discurso de ódio, mais ainda, que acho que interessa pessoas que gostam de ler o mundo, por que tem esse discurso de ódio agora? Esse ódio todo sempre existiu? Se ele sempre existiu, por que agora ele começa a aparecer tanto? Por que está tão gritante? Ou esse ódio está sendo alimentado? Ele sempre existiu, mas ele era mais comedido e está sendo alimentado? Ou ele não existiu? É um fenômeno moderno, antes não se odiava, as pessoas todas eram evoluídas e budistas. Então o texto ele fala 4 pontos muito interessantes que a gente vai falar um pouco sobre isso e comentar também aqui, né? A primeira coisa que ele vai fazer é definir o que é a experiência, né? E ele usa diversas línguas para falar sobre isso, né? Em português, a definição de experiência é o que nos acontece, a experiência é o que acontece com a gente. E aí ele diferencia experiência de informação. Informação não é experiência. Quando você lê jovem é agredido, isso não passou pelo seu corpo. Você pode se sentir tocado, mas é a experiência do outro isso, não é a sua experiência. A gente vive numa sociedade da informação e não da experiência. Que a gente tem uma hipervalorização da informação e uma subvalorização da experiência. O fato da gente estar numa sociedade da informação é visto como um dado contra o qual não dá para lutar, é justamente como se estruturam as nossas escolas, que são os lugares em que há informação e pouca experiência. Aquilo que as pessoas, os jovens, de fato vivenciam é completamente secundário em relação a um acúmulo de informação que eles têm que conhecer, né? Que a gente tem que conhecer, todos nós. A gente acha que informação é conhecimento, né? E não é. E que conhecimento é sabedoria. Experiência. Exatamente. Olha só, eu acho que essa é uma boa definição, uma boa distinção entre conhecimento e sabedoria. A sabedoria é resultado da experiência. Conhecimento você obtém com livro, com leitura, lendo blog, assistindo vídeo, etc. Você só consegue transformar esse conhecimento em algo interessante a partir do momento que você corporifica, né, esse conhecimento. Para mim, o exemplo básico disso é cozinhar. Eu, por exemplo, sou a rainha do programa de culinária. Sim. Eu sei tudo a respeito da teoria da cozinha. Pois é, mas ver mesmo com a Tati cortando uma cebola, acho que foi 2, 3 vezes na minha vida e a gente se conhece há 15 anos, então... Pois é, né? Você vai pegar essas receitas das tia antiga, É. Elas nem sabem dar a receita, né? Você fala, quanto de farinha? Assim de farinha. 2 mãozadas de farinha. É o tipo de coisa que é
completamente dentro da experiência, né? Só que a gente define coisas que dá pra saber pela experiência e coisas que dá pra saber só pelo campo teórico. E eu não sei muito se tem essa distinção, sabe? Eu realmente acho que... Não sei. Não tenho opinião sobre isso. O que nos leva ao próximo ponto. Pois é. A gente vive num mundo que tem excesso de informação e, ao mesmo tempo, a gente vive num mundo que tem excesso de opinião. O que é opinião? É um julgamento que você faz a respeito das coisas. Você é solicitado a dar a sua opinião o tempo inteiro. As pessoas acham que ter opinião indica que você é uma pessoa consciente e crítica. Você tem muita informação e muita opinião. Nós mesmas já falamos sobre isso, que para você dar uma opinião você tem que ter muita informação. Eu acho que a gente às vezes pode até repensar isso. Não necessariamente a gente precisa ter opinião sobre tudo. Salve Glória Pires, sabe? Gosto muito do verbo se apropriar. Entendeu? Se a gente não tem a apropriação daquilo. Eu não posso opinar sobre coisas que eu, de fato, desconheço. E eu acho que a nossa tendência é cada vez desconhecer mais. Você tem acesso a uma quantidade de informação que nunca antes se teve. E, ao mesmo tempo, você é solicitado a dar opinião o tempo inteiro. E fica muito difícil conseguir dar opinião se você não tem nem experiência. Você vê uma notícia, você lê uma notícia e não necessariamente aquilo se transforma em algo de que você se apropria. E por outro lado, circula o tempo inteiro um excesso de opinião que não é informação necessariamente, que muitas vezes aquilo que você está vendo como informação não é a informação, é uma opinião. Isso não está no texto, isso já é uma interpretação. Não, mas é porque eu acho também que o texto é anterior a esse boom da internet. Já era um mundo com muita informação, mas agora a gente tem um mundo com muita mais informação. E eu acho que tem uma ilusão sobre a internet, de que a internet faria a gente ficar menos manipulado, mas eu acho isso completamente mentira. Vide o algoritmo do Facebook. Eu acho que jeito de manipular tem, assim, todos. Desde a Grécia, não existe, entendeu? Tem a terceira coisa que ele fala, que pra mim é muito ligada à quarta coisa, que a gente não tem experiência porque a gente não tem tempo. As coisas estão muito rápidas, a gente faz muitas coisas, a gente faz mais coisas em um dia do que uma pessoa fazia em um mês, na Idade Média, por exemplo. E aí Walter Benjamin também, né, no Narrador, ele fala isso, né, sobre como essas profissões também manufaturadas ali, que você fica muito tempo fazendo uma coisa manual, também te dá um tempo de pensamento, de elaboração, né, que a gente não tem mais. O que leva ao quarto ponto, a gente tem um excesso de trabalho. Então, para mim, isso está muito ligado. A falta de tempo, o excesso de trabalho, né? E eu acho que com os smartphones tudo piorou, porque o smartphone é uma coisa cruel, porque você se diverte e trabalha tudo junto, entendeu? No mesmo aparelhinho. O quanto a gente associa a noção de experiência à noção de trabalho. A palavra mesmo. Mas qual é a sua experiência? Né? Qual é o seu tempo de experiência? Na verdade, eu acho que a gente associa trabalho a tudo. A gente já falou disso, assim. A gente é definido. O que você é? O texto La Roça fala isso. Ele fala a nossa percepção da experiência está ligada ao tempo que você gastou trabalhando. E isso empobrece brutalmente aquilo que te toca, aquilo que te transforma, a menos que o seu trabalho, de fato, seja um trabalho que te toca e te transforma. Ainda assim, o excesso disso nunca pode ser bom, porque impede que você viva e perceba outras coisas no mundo, outras relações, outros afetos e tal, porque você tem que corrigir prova, que é o meu caso. Eu queria dar meu depoimento que a Tati é uma pessoa que sempre tem que. Sempre ela tem alguma coisa pra fazer. Sempre vamos gravar rapidinho, porque eu preciso fazer alguma coisa. A Tati acabou de me perguntar onde a gente vai chegar com isso. Em nenhum lugar. Não vamos chegar em lugar nenhum. Por que a gente precisa chegar? O empobrecimento da experiência por excesso de informação, excesso de opinião, excesso de trabalho e falta de tempo. Por que isso nos tornou mais violentos? Fica o questionamento. Você não vai responder? Não! Minimamente? Mas a gente já não tá respondendo? Não prometi respostas, prometi instrumentalizar.
Tô falando, vamos ler o texto, aí depois a gente lê o narrador. Eu acho que tem que ter resposta. Por que a gente tá. A resposta, se eu responder porque a gente tá se tornando mais violento, eu vou ser milionária. Não, porque isso não dá dinheiro. Não, porque isso não dá dinheiro. Essa sabedoria, esse Não, mas conhecimento não dá dinheiro. Não dá dinheiro, de fato. Um servo. É servo? Um servo. Eu sempre falo servo, eu imagino na gazelinha. Assim. Não, um servo, que é a gazelinha. Ah, é? Servo é a gazela. É. Um servo